para salas, fazer coisas desse tipo. Que existe, por exemplo, a informação que eu tenho sobre Stanford é que, na verdade, tem um professor lá que estuda, ele tem um contato, ele tem um acordo, ele assina um termo e ele é responsável. E todos os alunos que precisam vão a ele tem uma certa responsabilidade que você dá à pesquisa. Ou seja, os Estados Unidos, é a mesma coisa que eu recebi lá em Illinois, essa professora, a Mary, que é uma professora americana, ela não é de educação, ela falou dos colegas dela, ela mexe com família e child labor, né, trabalho infantil, mas ela falou, não, eles têm os dados, eles fazem as pesquisas, tem alguns acordos, eles assinam termos, mas são colocados assim. O que, na verdade, aí a Holanda que é colocado um rígido, eu entrei no caso da Holanda, tá? Deixa eu ver aqui, eu não falei com ninguém na Holanda, mas entrei no site da Holanda, que é dito como rígido, que seja, não divulga microdados nenhum. Parece que é verdade pelo que eu vi no site. Mas o que a UFMG não fala naquele documento é que tratamento para pesquisador é diferente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, aqui eu entrei aqui Então, aqui, o CBS é o Centro de Estatística holandês. Eu vou dar, eu achei lá os documentos, entendi o programa deles, que foi lançado em 2017. Eu consegui achar o folder, sei lá o nome disso, de lançamento. Então, eu vou fazer uma tradução aqui livre, e o que é acesso mais flexível dos microdados do CBS para pesquisadores. Aí eles escrevem aqui, vou traduzindo livremente aqui, o CBS possui uma riqueza de microdados. Sob estritas condições, pesquisadores autorizados são permitidos acesso desses dados detalhados para pesquisadores. O acesso pode se dar nas repartições do CBS ou via conexão de internet segura. Tá? Aí continua aqui. O acesso, a opção de remoto, isso aqui em 2017, quando foi lançado, ainda no início. A opção de acesso remoto é correntemente usada por 700 pesquisadores, por mais de 300 projetos ao redor do mundo. O acesso remoto, a opção de acesso remoto está do acesso remoto ao redor do mundo. Ou seja, não é necessário, as pessoas têm como acessar, eles falam aqui que, no caso, ficam arquivados os dados lá no CBS, mas as pessoas podem entrar e rodar seus modelos, seus programas e acessar em qualquer parte do mundo, ou seja, remoto. Não precisa vir um pesquisador, vários me ligaram antes que estavam nos Estados Unidos e tinham que vir para cá. Tem até aluno que veio, pegaram o avião nos Estados Unidos, está fazendo a tese de doutorado, volta para ir à sala segura. Então, eu sei que o INEP está tentando ampliar essa sala, mas, mesmo assim, eu acho um pouco exagerado, porque tem várias questões fáceis. Por exemplo, todos os exemplos do UFMG, eles pegam duas variáveis, que é data de aniversário e a instituição. Evidentemente, a data de aniversário tem 365, é isso, né? Por ano, né? 365 datas. Então, a probabilidade de eu pegar alguém aleatório e ter a mesma data de nascimento que a minha, tá? Se você pegar no mesmo ano, se você pensar que tem mais de uma coorte, né? Então é maior do que isso. É 1 sobre 365, é muito pouco provável. Em turmas pequenas, tá certo? O que acontece é que é muito provável que só tenha poucos alunos com as mesmas datas. Fazendo umas contas de padaria, tá? Se eu tiver 10 pessoas, tá? A probabilidade de não ter ninguém com a minha data é 99,73%. Muito difícil, né? E o valor esperado de ter uma pessoa com a minha idade é 0,27. Mas quando eu vou crescendo, 100 passa para 76 a probabilidade de ter ninguém. Quando chega em 1.000, já é 6%. Se eu conseguir 5.000, aí fica 0,001. Ou seja, se eu conseguir ampliar, e aí eu consigo tirar esse problema sem precisar grandes outras coisas. Tá certo? E
basta, para a maioria dos casos, eu acho que talvez você vai falar alguma coisa disso, basta você pôr uma máscara nas escolas que as pessoas, e deixa identificar, você segue a probabilidade aquelas probabilidades que são colocadas lá no texto, acabam. Você tem vários mecanismos que você pode fazer. O que falta, na verdade, sabe? O que falta naquele, no CBE, daquele do FMG, eles falarem as práticas que são feitas para os pesquisadores. Veja, eu vou dar um exemplo dos Estados Unidos, um artigo famoso, que é do Raj Cherry. O Raj Cherry pega dos Estados Unidos, ele consegue valor adicionado, value added, para um conjunto enorme, e é Big Data, hein? Não é uma pequena amostra, ele consegue para quase todos os professores dos Estados Unidos, eu não sei agora se são alguns estados, ele consegue. Ele vai lá atrás, ele pega coortes de aluno e calcula o valor adicionado de cada professor. Aí ele analisa os alunos que passam com todo o controle por esses professores, quem tem valor adicionado maior e menor, e vai. Ele vai 10 anos, 15 anos depois, ele vai na Receita Federal e cruza o salário das pessoas adultas com o professor que passou. Um artigo premiado nos Estados Unidos, ele ganha a John Clark Medal com esse artigo. Quer dizer, haja dado sensível, né? Não é se a pessoa tem ou não tem necessidade especial, ou que o Joãozinho tirou 325 pontos no Saeb de matemática. Você tem todos os professores, ele consegue essa pesquisa. E a informação que eu tenho recebida hoje, de professores americanos, eu já passei aqui, né? É que a Receita Federal Americana, e eles são muito ciosos de dados, que a Receita Federal Americana tem liberado procedimentos para cruzar dados com Receita Federal para pesquisadores. Veja, achava estranho aquela leitura lá do FMG. Os Estados Unidos são um país que rico, cresce com grande ênfase em inovação tecnológica. Bloquear pesquisa com base nesses argumentos eu achava muito difícil que os Estados Unidos fizessem. O que aqueles dados do FMG, pelo que eu entendi, eles pegaram no site e para o público geral. Evidentemente que ninguém quer você seguir aluno, ninguém quer ver nada, a gente quer tratamento estatístico. E eu acho que existem várias outras formas sem ser a necessidade de você se deslocar para Brasília, porque você encareceu muito o custo da pesquisa educacional com isso. Evidentemente, se você abrir para salas em vários lugares, mas isso pode demorar e ainda vai ter vários lugares que não tem. Então, eu acho que a gente tem que pensar um jeito de, primeiro, eu não sou advogado, mas primeiro, em termos técnicos, existem outras formas que podem minimizar ou mitigar a liberação de dados de reidentificação e liberação de outros dados. Porque para identificar, eu preciso conhecer um monte de variáveis do aluno. Então, não é identificar, é liberar outras variáveis que eu não conheço. Eu acho muito... Na verdade, eu acho que a educação não tem grandes, na minha opinião, muito sensíveis. Tá? Eu acho que, sei lá, vamos ver a Clarice, que é advogada, falando, mas a lei, eu aprendi com meus grupos de pesquisa que tinham advogados, que, olha, você tem que fazer uma leitura, precisa ter um motivo a lei, não é assim ler só literalmente a lei, ela precisa ter um motivo. E o motivo é a proteção. Você tem que mostrar o risco que é a liberação desses dados para essas crianças. Se você não consegue mostrar o risco que é liberar uma informação, se tem ou não tem necessidade especial, ou se tirou 325 no Saeb de matemática, me parece pouco, mas vamos lá. E mesmo que for o caso, liberar e ter um sistema, porque não é, na verdade, o ganho que nós tivemos com a liberação desses dados no crescimento da pesquisa empírica em educação é absurdo. Eu acho que não seria, a gente tem que arrumar um jeito, não seria um avanço parar com esse processo em base de informações, que eu acho que existem outras formas de lidar. Essa é a minha posição, já era a minha posição quando eu estive no INEP, sempre batalhei e lutei para a divulgação dos dados, porque eu acho que é um ganho para a sociedade como um todo, a gente proteger essa pesquisa. E, evidentemente, ninguém quer conhecer dados de ninguém,
A verdade é o tratamento estatístico, é que os procedimentos de INEP, eles não permitiram só a identificação, eles paralisaram a divulgação, a geração de conhecimento sobre educação, e eu acho que é uma das funções fundamentais do INEP fazer isso. Porque se a gente quiser segurança total, o jeito só tem um, eu acho. Para de coletar as informações e fecha o INEP. Tá? Pelo menos para isso. Tá certo? Aí a segurança está garantida. Algum risco vai ter, mas a gente tem que minimizar, e eu acho que a gente tem bastante forma de fazer isso. Me parece um pouco exagerado. Essa é a minha opinião. Já é antiga, e já externalizei para várias pessoas do INEP, e eu só estou aqui fazendo para vocês. Mas muito obrigado, e eu acho que eu falei demais, porque não tinha ninguém para me controlar. Alô. Boa tarde a todos. Sou Fábio Bravin, trabalho na Diretoria de Estatísticas Educacionais do INEP. Queria agradecer aqui ao professor Reinaldo, que já foi presidente do INEP, a Maria Helena, pelo convite para a gente estar nessa mesa, debatendo um pouco dos desafios que temos adiante. Acho que desafios do INEP, desafios da sociedade, nesse cenário, nessa conjuntura em que os dados ganharam um valor bastante importante. Eu não discordo muito das considerações do Reinaldo, eu só queria contextualizar que, na verdade, o único produto que o INEP disponibilizava, se a gente for considerar em termos de acesso, era o microdado público. E aí o problema reside no cenário em que você tinha, através do microdado público, uma exposição exacerbada dos titulares de dados que participavam da pesquisa censitária do Censo da Educação Básica, do Censo da Educação Superior e também das pesquisas de avaliação educacional. Então, quando a UFMG faz a análise que ela se propõe a fazer, ela faz análise olhando para o que também os outros países tinham em termos de produtos de divulgação pública. Ou seja, as pessoas podem pegar o produto, se apropriar e utilizar como quiser. Inclusive, gerando valores ou exploração desse dado para uso futuro, que não se sabe nem que uso que pode tomar. Então, a questão que orientou o esforço do INEP foi entender o quanto que a divulgação pública tinha desafios a superar. E, nesse cenário, é óbvio que tem um impacto direto no momento que você tinha o maior produto também de disseminação de pesquisa estatística, disseminação para pesquisadores, para uso em pesquisa, era o mesmo microdado público. Então, a gente teve que correr atrás aí de um cenário em que a gente, não tem mais esse produto, e agora? O que a gente faz? E esse ainda continua sendo, que é o que eu vou tentar abordar aqui na fala, o nosso desafio, que a gente está, dentro de todas as limitações e restrições que nós temos, também buscando avançar. Eu ia pedir para colocar, como é que eu coloco a apresentação, só para seguir, acho que para vocês seguirem também, não sei se é possível. Tem uma apresentação. Sou eu que controlo aqui mesmo? Está desligado aqui. Bom, eu estou com a apresentação, dá para ir falando. Eu acho que é ruim porque a gente perde um pouco. A apresentação, como é que a gente coloca aqui? O pessoal do suporte lá aqui. Eu não sei se... Como é que eu coloco a apresentação?
Agora, acho que vai. Deixa eu ver se aqui. Aqui, tá aqui. Então, vamos ver se eu consigo. Bom, então a apresentação, Pois é, controla o tempo, por favor. Bom, então, o que temos aprendido, né? Falar um pouco desse desafio que o INEP vivenciou aí em relação à questão dos microdados públicos, né? A primeira delas é que a comunicação é importante, né? Depois a gente vai falar um pouco de privacidade e a questão de acesso a dados. Bom, a comunicação é importante e a gente aprendeu isso de uma forma bastante difícil, né? Porque, como o INEP comunicou à sociedade o porquê, né, da mudança dos microdados, colocou-se que o objetivo, né, era fazer uma adequação da LGPD. Isso não é uma inverdade, mas quando ela foi colocada como que o motivo foi a LGPD, parece que a LGPD então era um problema, né? Quando na verdade essa era uma das situações. Mas tem uma história mais longa que começa em 2016. Na verdade, um artigo, né, de professores universitários, né, colocando que, né, fizeram uma análise dos microdados públicos do INEP, colocando que havia um problema em relação ao compromisso em relação à privacidade dos titulares de dados nos microdados públicos. Então foi a primeira vez, ainda em 2015, não se falava em LGPD, nós não tínhamos, né, a LGPD de 2018, e a gente tinha então um problema que era, olha, nós fazemos pesquisa estatística, nós temos uma obrigação em relação aos pesquisados, né, e aí eu vou falar disso um pouco mais para frente, né, não só em relação ética, mas como metodológica, né, de lidar com a privacidade daqueles que participam da pesquisa. E aí a gente, então, conhecendo o cenário que tinha, bom, a gente precisa começar a entender qual é o problema, onde está o problema, o que a gente faz, né, e a gente, então, foi fazendo um percurso com todas as, né, desafios que temos aí em relação a pessoal, a estrutura, enfim. E a gente, então, no INEP, tivemos um comitê de dados, eu não consigo, um comitê de dados que foi instituído em 2016, né, na época a professora Marinês Fini, que estava, né, adiante. Fizemos, o comitê de dados teve uma série de produtos, um produto foi entender um pouco qual era o papel, então, do INEP na produção da pesquisa estatística, da educação, enfim. Fizemos uma internalização dos princípios fundamentais das estatísticas oficiais, que uma resolução da ONU orientando os produtores oficiais de estatísticas dos países membros, né, sobre alguns princípios em relação aos produtos estatísticos, à produção estatística, entre eles, né, aí você tem estabilidade, privacidade, uma série de outros cenários colocados, né, que foi a portaria 91. Fizemos uma portaria 492, que é uma portaria relacionada à política de divulgação do INEP, das pesquisas, enfim, e uma portaria que é a portaria hoje do CEDAP, que na verdade a gente fala que é uma portaria do CEDAP, mas ela é uma portaria sobre o acesso a dados protegidos do INEP. O CEDAP ele é um canal, ele é um serviço para o acesso a dados protegidos. Mas a portaria como um todo, o objeto da portaria são os dados protegidos do INEP. Obviamente ela também institui o canal. Então, havia um percurso no INEP, não foi algo necessariamente, né, como pareceu, era assodado para fazer uma adequação. Não, havia toda uma reflexão sobre o papel da pesquisa dentro do INEP e o quanto que essa pesquisa era utilizada pela sociedade brasileira no sentido de poder revelar a situação do sistema educacional, fornecer subsídio para outras pesquisas, para
avaliações da sociedade, do terceiro setor, do legislativo, enfim, e como que a gente, né, precisava fazer um esforço no sentido de dar sustentação para essa pesquisa. Porque aí o problema é, se eu tenho questionamentos acerca dos compromissos que nós deveríamos assumir em relação à pesquisa, a gente está fragilizando a própria pesquisa. E aí o pior prejuízo é não ter a pesquisa, ou não ter o resultado da pesquisa. E aí vem a questão para a pesquisa, e aí aqui é fácil falar, porque nós estamos diante de uma plateia de pesquisadores, né? Qual é o papel da privacidade na pesquisa com os seres humanos? E aí a gente está falando basicamente de pesquisas sociais, que é uma pesquisa com os seres humanos, mas ela entra no mesmo conjunto das pesquisas que envolvem, seja ela mais ou menos invasiva, os seres humanos. E aí a gente tem a questão ética relacionada à pesquisa e a questão metodológica, porque a privacidade ela é tanto uma questão ética, como no caso dos levantamentos estatísticos, das pesquisas estatísticas, uma questão também que é uma forma de proteger, né, na verdade, das ciências sociais como um todo, proteger o entrevistado, ou proteger a pessoa que está revelada ali na pesquisa, de ter a sua privacidade, né, a sua possibilidade de não ser identificado no resultado, e o resultado, né, poder se utilizar aquela informação unicamente para a produção de informação de cunho científico. Então, para cá. Nesse cenário, né, só para relembrar um pouco, existe, né, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né, que é um órgão que coordena um conjunto de outros, né, os comitês de ética e pesquisa, enfim, e a pesquisa estatística dos órgãos de governo, ela está eximida do processo da pesquisa, da Comissão de Ética. Então, o INEP não precisaria apresentar para a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa uma requisição para autorizar a pesquisa, mas isso não faz com que o INEP não faça pesquisa. É um cenário que está eximido ali a necessidade de uma regulamentação da pesquisa, né? Assim, em termos da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. Mas a gente vai ver que também a NPD aponta que a questão da proteção do dado pessoal que a lei traz, ela não é a única proteção que se deve observar em relação à proteção dos dados pessoais. Né? Ela tem que, a pesquisa, no caso, que é o guia orientativo mais recente deles em relação à pesquisa, ela vai dizer respeito à necessidade de também observar outras restrições ou requisições em relação à proteção de dados das pessoas, seja no caso aí específico das pesquisas. Bom, a questão das estatísticas, né, a estatística como uma área de conhecimento, né, e a questão das formas do levantamento estatístico, das garantias, eu não vou me ater muito, né, mas só para a gente lembrar que a participação, e talvez por isso, né, aí eu não sei, eximir o Estado de solicitar uma aprovação na Comissão Nacional de Ética, provavelmente é porque existem garantias legais da própria privacidade. Então, não precisaria o Estado deveria estar observando essas garantias, né? E aí o professor Nelson Senra vai dizer que, né, por interesse do Estado, que se quer revelar em números, né, e aí o Estado tem todo um processo de construção, né, do método para a coleta desses números, do tratamento desses números, os indivíduos são chamados a quebrarem as suas privacidades, e logo ficará evidente que não fazem voluntariamente, né? Eles são obrigados, o que em contraponto se dá uma garantia do sigilo, né, para os indivíduos. Tá, aí a gente passou por um recenseamento do IBGE, é um processo, né, que está relacionado à questão da preservação, né, dos indivíduos. Aqui é a resolução que eu já citei, né, a resolução das Nações Unidas em relação à proteção os princípios fundamentais. Aqui é só um exemplo, na verdade, existem outros, né? A questão da privacidade como um mecanismo para o controle de viés. Então, se alguém vai informar que o aluno reprovou de ano, isso pode ser, para o aluno, uma informação negativa que ele não quer ver revelada. Né? Então,
uma forma de você garantir que você tem uma informação escorreita, uma informação correta, é garantir que as pessoas não sejam identificadas, especialmente quando a gente está falando de dados que podem ter um impacto negativo para o indivíduo. A outra questão é a própria colaboração. Então, assim, se você tem uma disponibilidade de participar ou uma obrigação de participar, a contrapartida é que você não tem a sua intimidade ou a sua privacidade impactada. Então, aqui contempla a questão da privacidade como método, e a ideia de privacidade como bem público, porque aí começam-se as discussões sobre, privacidade é um direito individual, é um bem individual, enfim, e a gente tem, na verdade, no contexto que o próprio reconhecimento da privacidade como um direito individual traz para o coletivo, traz para o Estado, a necessidade de preservar o direito individual da privacidade, e um cenário em que eu acho interessante que às vezes a gente se contrapõe, como a privacidade se eu falo em bem público, eu penso que o contrário do bem público seja um bem privado. Mas, na verdade, o contrário de bem público é um mal público. Então, se eu tenho um rio que não é contaminado, aquela água daquele rio é um bem público. Mas o contrário é o rio contaminado. E ele não é um bem privado. Ele passa a ser um mal público. Então, aonde que eu quero chegar com essa história? É com a questão que a gente vivenciou na época da pandemia, da medida provisória lá de compartilhamento de dados com o IBGE para a realização da PNAD, na época da pandemia, em que foi editada a medida provisória, a sociedade se mobilizou contra aquilo que julgou ser uma invasão de privacidade das pessoas. E aconteceu que não foi possível realizar a PNAD. E aí, nesse cenário, quem perde? A sociedade como um todo. Então, quer dizer, o fato de você não conseguir realizar, porque se entendeu que havia uma quebra por qualquer... Na verdade, aí o julgamento da medida vai dizer que, na verdade, não é uma questão necessariamente do compartilhamento em si, mas da forma como ela foi colocada, da extensão, da falta de objetivação em relação à finalidade, para que ia ser utilizado, o que efetivamente ia ser utilizado, uma série de processos que, no âmbito da pandemia, acabou fazendo com que fosse inviável se fazer a pesquisa da PNAD contínua por telefone, porque não se conseguiu a relação do domicílio com o telefone para se acessar o domicílio, porque eu não podia chegar no domicílio fisicamente. E aí o final desse resultado foi que nós não tivemos, por exemplo, os dados de educação da PNAD de 2020 e 2021, nem as características de domicílio. Então, veja, o enfrentamento em relação ao desafio da manutenção da privacidade se tornou não uma questão contraposta ao direito do indivíduo não ser incomodado ou o direito do indivíduo não, mas se tornou um mal público. Porque, na verdade, a estatística está tida como bem público, a pesquisa tinha uma função que era trazer elementos para a sociedade enfrentar o período da pandemia, e, ao mesmo tempo, a gente não conseguiu fazer esse cenário. E nós estamos sem os dados referentes a 2021, então, a ideia de que o contraposto ao enfrentamento da questão da privacidade é você ter uma reação da sociedade que, no final, inviabiliza aquilo que se quer construir, que é um bem público, que é o resultado da pesquisa. E aí, qual que era a perspectiva do INEP? A gente, quando olha a LGPD, você tem dois tipos de reação, normalmente, em relação à LGPD. Uma ideia que está mais associada aí no cenário do senso comum, que a LGPD é uma restrição. Ela impõe uma restrição, em que ela se contrapõe à lei de acesso à informação, então é a privacidade contra a transparência. A ideia de que o interesse público é algo abstrato e genérico sobre o qual eu posso determinar um avanço sobre a privacidade dos indivíduos, e a gente vai ver que depois tem outras situações que vão indicar que, o interesse público é sim, mas ele tem que ser avaliado no concreto, em relação à sua necessidade. E
o que a gente está apostando, né, que é olhar a LGPD como uma oportunidade, né, como uma oportunidade que vai apresentar para a sociedade a questão de que o valor, né, o valor que todo mundo fala, né, os dados são o novo petróleo, enfim, ela vai reconhecer o valor que os dados têm, né? E, ao fazer isso, ao reconhecer o valor dos dados pessoais, ela vai colocar uma série de requisitos para o tratamento de dados pessoais. Veja que aqui já é um cenário diferente. Não estou falando da privacidade. Privacidade, inclusive, é um conceito diferente de proteção de dados, né? E aí, no caso, o que ela vai falar é, olha, tratar dado pessoal é possível, ela não veio para impedir, não é uma lei de impedimento de tratamento de dados pessoais, é uma lei de proteção e ela vai dizer como que deve ser feita a proteção dos dados pessoais, né? E aí a gente vai começar a ver um cenário de mudança, principalmente das organizações, entre elas organizações públicas, no sentido de que entender que a governança de dados está ligada com a governança estratégica das organizações. Uma vez que o valor, né, o ativo, e aí eu me lembro do professor Chico, não está aqui, né? Quando o professor Chico foi presidente do INEP, ele tinha uma fala que ele comentava, né? Um dos grandes ativos que o INEP tem, né, são os dados que ele trata, porque ele gera informação para a sociedade, então ele tem um valor ali que já era percebido. Eu queria achar aqui o apontador, mas eu não estou achando. A transparência dos dados, né, dos titulares, né, a transparência para os titulares na forma como se é tratado os dados pessoais. E aí tem a questão de um novo embate, que era a questão do compartilhamento de dados na administração pública, a questão do cadastro positivo, enfim, temos também aí disposições do STF em relação às modificações ou necessidades de observação em relação a isso. A questão do impacto sobre a qualidade do dado. Então, eu preciso comunicar melhor com o meu titular, né, como que o INEP trata o seu dado, como é que eu protejo o seu dado. Como é que o INEP está procurando observar os rigores ou as necessidades metodológicas da pesquisa científica ao fazer o seu levantamento de dados e proteger a privacidade dos indivíduos. Então, olhar a LGPD a partir de um ponto de vista de oportunidade vai permitindo que a gente avance em alguns cenários que antes não eram necessariamente tão presentes, dado que a gente tinha, na verdade, como único produto, um produto de divulgação pública, né? E aí a gente vai trabalhar na perspectiva da confiança na organização que faz a pesquisa, enfim. E aí todo o desafio em relação a taxas de resposta, participação, né? A gente tem aí exemplos nas páginas dos jornais, né? Sempre para. Então, deu tempo, né? Tá, então estou fechando aqui já. Então, os requisitos, né, de tratamento de dados pelo setor público, essa aqui é o relatório do Gilmar Mendes, que foi o relator da ação direta de inconstitucionalidade 6649, que é relacionado ao compartilhamento do dado do poder público. E ele traz um elemento que eu acho que é de extrema importância para a gente poder entender qual é o desafio que nós temos, né? É que a discussão sobre a privacidade nas relações com a administração estatal não deve partir de uma visão dicotômica que coloque o interesse público como um bem jurídico a ser tutelado de forma totalmente distinta e em confronto com o valor constitucional da privacidade e proteção de dados. Privacidade e proteção de dados são valores constitucionais, estão presentes na Constituição. E quando você vai observar, a gente vai voltar na discussão da privacidade como direito, como bem público, né, e como o qual o Estado tem que se mobilizar em torno também da preservação, assim como do próprio interesse público. E aí a gente tem a história do mal público, de não ter a pesquisa, então o cenário é um cenário, na verdade, de risco estratégico. Quer dizer, o quanto que a gente, ao não tratar de forma mais adequada a privacidade na divulgação de um produto público, poderia trazer riscos reais, que se a gente for olhar pelas outras situações que aconteceu, como essa que eu citei em relação ao compartilhamento de dados para a execução da PNAD, poderia trazer risco à pesquisa, e a gente não ter resultado de um censo porque um conjunto de usuários não quer se ver revelado ali no censo e fala, não autoriza a escola a informar para o INEP, já que eu não tenho confiança na forma como o INEP trata o seu dado. Então, a gente
sobe a questão a uma questão de nível estratégico sobre a manutenção da pesquisa. O esforço é no sentido de fazer uma reflexão sobre o papel da pesquisa estatística, da pesquisa de avaliação no INEP, o papel do INEP como órgão de pesquisa, né, o papel do INEP como produtor primário de dados, né, que serve a um conjunto outro de pesquisas para o conhecimento da realidade e o enfrentamento dos desafios. E aí a gente, então, vai nesse cenário, que é o que a gente tem hoje no INEP, entendendo que existe um percurso a ser trilhado, né, em que a gente realmente precisa fazer um avanço em relação à utilização dos dados ou acesso aos dados para a produção de pesquisa, mas com a segurança para poder dizer para o titular de dados que o dado dele está seguro, que o dado dele está protegido, e ao mesmo tempo dizer para o pesquisador que está disponível. Não faz sentido o INEP, como órgão de pesquisa, produzir uma pesquisa ou produzir informação para guardar para si. O que a gente quer, obviamente, é produzir a informação para que ela possa mobilizar a sociedade em torno, né, dos desafios que a sociedade tem. Então, tem um esforço grande, né, nosso de poder fazer um entendimento sobre como que a gente cria um processo de governança de dados que consiga entender que o dado da pesquisa vem de um processo de pesquisa. E como é que eu consigo garantir que esse processo de pesquisa seja sustentável ao longo do tempo, né, e que ele não seja interrompido por fragilidades ou por processos em que eu não avaliei, eu estou dizendo INEP, não avaliei o risco, né, se era um risco estratégico e, de repente, como aconteceu com o IBGE, eu não tenho dado de uma pesquisa porque eu não consegui convencer as pessoas de que o INEP é um órgão confiável para tratar os dados pessoais na pesquisa e trazer a informação para a sociedade, né? A questão do desenvolvimento tecnológico, a gente precisa também, né, como eu falei, a gente tinha um produto que era assim, não, eu quero isso, está no microdado. O microdado era, né, o processo como um todo. Então, tem a questão de desenvolvimento de competências, de habilidades, enfim, a ampliação de novos produtos. Então, esse é um trajeto que a gente está perseguindo, mas é um trajeto que não tem solução pronta, não tem solução para imediato, mas que a gente tem feito um esforço, por exemplo, com as próprias salas, né, a própria sala segura, a questão da ampliação dos núcleos, enfim, mas tem também uma necessidade já sentida, que a gente discute lá, que é em relação à questão da possibilidade de você ter um acesso digital, uma transformação digital em que você possa ter um ambiente seguro em que as pessoas possam tratar o dado, né, enfim, e poder ampliar ou reduzir o ônus, né, para que as pessoas alcancem a possibilidade de atender os dados. Obrigado, gente. Obrigado, Fábio. Clarissa. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui. É uma grande oportunidade para mim, que tenho acompanhado esse assunto a fundo há alguns anos para clientes, enfim, inclusive alguns clientes vi que estão patrocinando aí o evento. E, muito embora isso tenha acontecido, não foram os que me convidaram para estar aqui. É muito curioso, porque eu realmente fiz alguns pareceres sobre o caso, grandes colegas também publicaram artigos sobre o caso da ocultação dos microdados pelo INEP à época, né? E então eu fico realmente muito feliz de escutar essa fala por parte do INEP, no sentido de que a privacidade é importante, trazendo todo esse conhecimento internacional sobre a matéria, a proteção dos dados é importante. De fato, é muito importante, né? Não é à toa que a LGPD veio na esteira aí de mais de 100 países que já adotam uma lei específica de proteção de dados. O Brasil foi um dos últimos da América do Sul e Central a ter uma lei de proteção de dados específica, né? Uma lei geral. Mas a gente já tinha a lei desde 2011, né? E uma lei não se sobrepõe à outra. Então, eu vou aqui atuar num pouco árduo trabalho de trazer fazer um pouco de contraposição, mas nem tanto a fala
do INEP. Por quê? Porque o INEP ele se manifesta no sentido de que é importante a privacidade e a proteção dos dados pessoais, e isso ninguém está discutindo, não há discussão sobre isso, de fato não há. Só que há medidas técnicas de segurança, jurídicas e organizacionais que as empresas, públicas ou não, né, precisam adotar para atuarem da correta forma ao tratarem dados pessoais. Tratamento de dados aqui é só trazendo o juridiquês, o tratamento é qualquer tipo de acesso, qualquer tipo de processamento de dados, se chama tratamento de uma forma genérica. Então, o tratamento ele precisa obedecer às regras da LGPD, sim. Assim como a liberdade de expressão, por exemplo, ela precisa obedecer à sua própria regra como sendo um direito garantido pela Constituição Federal, e ele tem limite. A liberdade de expressão não tem limite? Não existe o discurso de ódio nas redes que tem sido propagado, a gente está aí com um projeto de lei das fake news para tentar impedir justamente que essa interpretação tenha que ser feita a cada decisão. Né? Qual é o limite da liberdade de expressão? Ora, é tão óbvio? O limite é quando ela atinge o direito alheio, é quando ela atinge o direito também constitucionalmente preservado como garantia fundamental, e todos estão lá no artigo 5º, assim como a proteção de dados está e ela tem limite, assim como a privacidade está e ela tem limite, assim como o acesso à informação está e ela tem limite. Então, tudo no direito precisa ser ponderado, e isso também foi falado aqui. A ponderação de direitos tem seus critérios objetivos e subjetivos. Eu não vou entrar nisso aqui, porque eu não quero trazer um juridiquês tão chato para vocês, tá? Mas existem critérios, eles precisam ser observados. De que forma a ANPD, caminhando para além do que foi dito aqui, tá? Vou contar uma história para vocês agora. A história foi que, após a ocultação dos microdados públicos, seja de Enem, Censo, etc., SAEB, após a ocultação dos microdados públicos, e entendo que houve um susto com a entrada em vigor da ANPD, entendo a ocultação. Não vou mentir aqui para vocês, né? Todas as empresas públicas e privadas tiveram ali o seu receio de imediato com a entrada em vigor da lei. Então, foi mais fácil tentar dizer que não estava tratando dado do que ficar submetido a uma sanção, né? Então, em um primeiro momento, eu entendo até a ocultação para evitar um problema maior, né? Então, vamos organizar a casa para depois publicar de uma forma correta? Perfeito, entendo. Óbvio que tem as suas consequências, e a gente sabe, para a sociedade, sistema educacional como um todo, etc. Mas isso aconteceu. E eu acredito que pode ter sido daí, acredito até pela fala que pode ter sido mais por esse sentido. Mas me preocupo se isso não for adiante, de uma forma um pouco mais apurada. E vejo que há uma preocupação em apurar melhor o caso. Mas eu quero contribuir com isso, não posso perder essa oportunidade de estar aqui do lado de vocês e trazer algumas questões. Então, a história que eu ia contar era o seguinte: após a ocultação, né, pública dos dados públicos, previstos como obrigação legal, seja pela lei, seja pela própria finalidade de atuação legal do INEP, tá? Que é a divulgação para fins de pesquisas, é a divulgação para fins de execução de políticas públicas, etc. Após essa ocultação, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados abriu um processo administrativo e notificou o INEP, solicitando que o INEP, e eu tenho aqui o relatório da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, estive lá mês passado, inclusive fui convidada pela própria ANPD para participar das primeiras diretrizes sobre esse documento que eu vou mencionar agora, que é o Relatório de Impacto de Proteção de Dados. O RIPD, o Relatório de Impacto, é um documento no qual nós estamos trabalhando há um ano e pouco, né, nas primeiras diretrizes da ANPD sobre o tema, e esse relatório de impacto ele foi solicitado ao INEP. A ANPD falou,
depois de um relatório aqui sobre o caso, ela disse o seguinte: nós concluímos que o INEP alega, tem lá seus fundamentos, vamos passar por alguns deles aqui, e para melhor analisar esses fundamentos para fins de ocultação desses dados, eu peço que o INEP apresente um relatório de impacto à proteção de dados. O INEP apresentou 2 relatórios. Por favor, me corrija se eu estiver errada aqui. E o INEP apresentou 2 relatórios, eu li cada um deles, um relatório sobre os microdados do censo e outro sobre os microdados do Enem. E o que é esse relatório? Basicamente, é um relatório onde você, como controlador dos dados, a empresa que detém o poder de decidir o que é feito com aqueles dados, ela relata, né, ela analisa por A mais B quais são as finalidades daquele tratamento, por que ela realiza aqueles tratamentos, por que ela precisa compartilhar com terceiros ou não, com quem ela precisa compartilhar, quais são os tipos de dados que ela trata, todo o fluxograma dos dados e motivos, finalidades. E aí ela atribui ali todas as questões previstas na lei, de bases legais, etc., e indica quais são os riscos para os titulares. O titular é a pessoa física, quem detém a propriedade real dos dados. Nós somos titulares dos nossos dados, portanto, temos aí direitos previstos na lei em decorrência disso. Bom, o que esses relatórios de impacto trouxeram para a NPD? Trouxeram um cenário visto do ponto de vista do INEP com relação àquilo que eu falei anteriormente. Lembra da ponderação? Ponderar dados pessoais, proteção de dados, ou seja, LGPD, tá? E LAI, Lei de Acesso à Informação. Qual foi a ponderação feita, isso é o que se espera do relatório, né? Você pondera os direitos envolvidos e você analisa se o impacto gerado nos titulares, ou seja, os pesquisados, tá? É muito alto, é de alto risco. Que risco é esse? E aí você delimita esses riscos. Eu vou citar os riscos do relatório, para trazer aqui mais concreta a visão para vocês. Tá? Alguns riscos. Os riscos que são abordados pelo INEP ao divulgar dados, microdados públicos, são perseguição e atentado contra a vítima. Por exemplo, um stalker poderia usar a informação disponibilizada pelo INEP para aumentar a sua chance de sucesso em caso de intentar alguma abordagem física da vítima. Esse é um risco. Eu só estou trazendo o que está escrito. Enriquecimento de outras bases de dados e cadastros de domínio particular, acredito. Isso eu acredito mesmo, porque o enriquecimento de base de dados, ele é feito hoje em dia, tem vários recursos tecnológicos para isso. Data scrapping, data mining, um monte de coisa. Acredito, e isso é um risco real, mas é um risco para o LinkedIn, é um risco para o Instagram, é um risco para o site do meu escritório de advocacia, Felsberg, é um risco para qualquer dado que esteja disponibilizado publicamente ou até, muitas vezes, nem publicamente, tá? Porque há aí os hackers que conseguem acessar e fazem essa análise e enriquecem suas bases. Bom, continuando. Tem outros 3 riscos. Uso de informação pessoal para estelionatos e golpes. Alguém já recebeu SMS aqui com tentativa de pegar Pix, esse tipo de coisa? Aplicações em decisões automatizadas para excluir pessoas do quadro de clientes, processos seletivos, etc. É uma preocupação real com os titulares. Eu não duvido dessas preocupações, mas a gente está analisando risco e toda empresa tem que analisar risco, né? A LGPD é baseada em risco. Você não tem como se adequar sem pensar em risco. E esses riscos, e por último, a perfilização de hábitos, que é o profiling, né? Você entender hábito de consumo, hábito de situação econômica, situação de saúde, preferências, interesses pessoais, tudo isso com esses microdados de, por exemplo, município, escola, etc. Acho difícil esses outros. Concordo com a possibilidade de enriquecimento de base de dados. Mas os outros, eu honestamente, eu acho que o RIPD ele foi feito com uma abordagem de risco extrema.
ambos os relatórios de impacto e acho que, enfim, a ANPD vai analisar isso, né? Mas o que tem que ser colocado em ponderação será que esses riscos, que são os únicos que foram apontados, pelo menos pelo que eu me lembre, pode ter um aqui que eu tenha deixado passar, peço desculpas por isso e fica, por favor, à vontade para me complementar, mas acho que são chances muito remotas. Chances muito remotas não são consideradas no RIPD como um risco capaz de impedir um controlador, empresa pública, cuja finalidade determinada por lei é a de disponibilização pública de dados que diversos dispositivos legais determinam serem disponibilizados. Quer dizer, e olha a função social, a função, o interesse público, enfim, eu poderia passar horas aqui falando sobre a importância em detrimento, em ponderação ao quê? Em contrariedade a que há riscos que são extremamente remotos, né, na possibilidade de concretização, são remotos, né, são hipóteses assim de se houver uma catástrofe, isso pode acontecer. E quem vai atrás desses dados, justamente na base de dados do INEP, para ir atrás de estudantes que, não sei, é complicado, né? Eu acho que quem está atrás de perseguição e atentado contra a vítima, por exemplo, um stalker, vai ser mais fácil ele ir no Instagram da pessoa, no LinkedIn e conseguir isso, entende? Então, assim, acho que pela ponderação, e desculpa se eu fui direto no ponto aqui, acho que era importante porque, como advogada, ninguém vai querer ficar ouvindo muito artigo de lei, né? Então, vamos falar de coisas mais concretas. Então, acho que a lei ela não vem para proibir o uso de dados, isso foi falado por você. Então, eu concordo com tudo que foi falado, eu só acho que a questão é como direcionar de uma forma mais técnica essa interpretação, né? Então, tanto a interpretação de para que serve, qual é o objetivo do INEP legalmente instituído, como a ponderação entre a importância do que a lei determina que o INEP faça e o que a LGPD, por outro lado, não proíbe. Nunca proibiu, não proíbe, e agora vou trazer o que a ANPD traz no seu relatório. Isso não fui eu que falei, isso é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nessa conclusão aqui. Ela diz o seguinte, o INEP, ele alega que é preciso anonimizar dados. Ele não pode disponibilizar dado de uma forma não anonimizada, só que isso também é impróprio, né? E eu sei que não é o INEP só, eu sei que ele se baseou em pareceres, eu li todos os pareceres também, enfim, sei de cada vírgula que está ali. Lembro que o INEP, ele, genericamente falando, para não ser impróprio aqui, mas ele genericamente diz que sem anonimização a gente não pode divulgar. E, na verdade, a anonimização não é uma determinação legal. A LGPD, ela não determina. O que a ANPD diz? A anonimização não é uma medida de segurança que deve ser adotada em todo e qualquer tratamento. E aí, mais adiante, ela diz, a necessidade de avaliação de riscos e de adoção de medidas para mitigar a ocorrência de danos, isso é que é necessário. Deve-se o quê? Analisar riscos e atribuir medida de segurança. Ponto. São tantos os trechos bons e brilhantes aqui desse relatório da ANPD que eu poderia citar vários, mas basicamente ela diz isso, que o INEP, e aí para ao final solicitar aquele relatório de impacto que veio com aquelas questões que eu acho que vão ser ainda analisadas pela ANPD, que eu saiba não foram, né? Mas ela também entende, ao meu ver, né, posso estar sendo aqui um pouco ansiosa, mas ela diz aqui, a ANPD diz que é necessário avaliar os riscos. Por essa razão, a eventual identificação dos titulares, pode ser que alguém seja identificado por uso de recursos técnicos que são até caros, né, para isso, mas isso precisa ser analisado em vista da admissão de algum grau de risco dessa identificação
e deve atender a determinações legais, o interesse público deve ser visto, o direito de acesso à informação deve ser visto, ela está falando da lei aqui, né? E esses são compatíveis com a LGPD, ela diz. O direito de acesso à informação, tudo é compatível com a LGPD, desde que adotadas as salvaguardas apropriadas. Ela não fala em anonimização, pelo contrário. Ela até cita pseudonimização, que é uma forma do próprio controlador, ao invés de anonimizar, porque anonimizar é você impossibilitar a identificação por terceiros. E você mesmo não consegue mais identificar. Isso é anonimização. Nem o INEP faria isso, eu acredito. Mas a pseudonimização é você aplicar, por exemplo, criptografia, aplicar certas técnicas que impedem o terceiro de acessar aquele dado e imediatamente identificar, mas você, como controlador, ainda retém ali em um outro dispositivo os dados que vão identificar diretamente aquele sujeito. Então, basicamente, eu acho que é importante a gente saber que também tem uma questão de discussão sobre consentimento, se os titulares deveriam dar o seu consentimento para fins das pesquisas e não há, né? Isso já nem é mais discutido, porque o consentimento é uma das bases legais previstas na LGPD, sendo que ela prevê 10 bases legais. Então, tem, por exemplo, a base legal do órgão de pesquisa, né? Do tratamento de dados para fins de pesquisa por órgão de pesquisa. Então, tem outras bases legais que socorrem aí o INEP. Consentimento não é uma preocupação. Entendo a preocupação que foi colocada também com relação a perder respondentes de pesquisa. Entendo, mas hoje, como titulares de dados e com a cultura de privacidade mais alastrada, né, mais conhecida, mais disseminada, nós todos, como titulares, já podemos rejeitar uma pesquisa. Ninguém tem obrigação de responder uma pesquisa. Não é maquiar os dados públicos que vai solucionar essa questão e, de novo, deve-se ponderar entre a importância de disponibilizar dados que facilitam pesquisas a longo prazo, de acompanhamento de professores, de alunos, enfim, são todas as associações com quem eu trabalho que fazem um trabalho maravilhoso no Brasil. E o Brasil precisa disso. O Brasil não é a Holanda, gente. O Brasil não é. A Holanda, o Brasil não é. A gente precisa desses institutos, dessas associações, dessas organizações. Eu trabalho muito com organizações do terceiro setor. É um grande prazer para mim isso. E eu vejo o trabalho que é feito no investimento na educação pública no Brasil. E esses dados foram assim um empecilho enorme para o trabalho contínuo. Eu fico à disposição para uma conversa com o INEP, se vocês quiserem, para a gente tentar resolver as salvaguardas, mas acho que é uma questão realmente, pela palestra que eu assisti aqui, eu fiquei muito feliz e muito positiva, parece que é o futuro aí. Eu acho que é uma questão de acertar pontas. Acredito e tem muita base legal para comprovar que não há necessidade de restrição apenas a pesquisadores. Não há restrição a pesquisadores, a institutos, a outras associações que não têm, inclusive, que algumas sequer possuem como seu objeto social a definição de pesquisa, portanto, não poderiam ser caracterizadas para fins da LGPD como pesquisadores, e que podem, sim, aproveitar esses dados públicos para acompanhamento e aplicação de políticas públicas, agora, educacionais, né? Então, não há necessidade, não acredito na restrição apenas a pesquisadores e menos ainda na restrição para um acesso por sala, para um acesso por login, mas o Rubem, que me convidou para essa mesa, pediu para colocar a posição dele aqui, que eu respeito muito e entendo,
e não só eu, como a própria NPD, ele nem sabe, eu vou falar para ele depois, mas a própria NPD trouxe isso na sua conclusão do relatório enviado ao INEP. O Rubem disse: o que você acha da gente dar a sugestão de um termo de compromisso por parte do pesquisador ou do interessado, né? Então, ele assina um termo de compromisso de sigilo e ele, isso gera aquela transferência de responsabilidade e uma sensação de responsabilidade maior em quem está recebendo os dados. A própria ANPD sugere isso também, tá, no seu relatório, que é uma possibilidade, mas não diz que é a única saída. A NPD ela foi realmente certeira aqui na minha leitura. Posso estar sendo até um pouco enviesada, mas ela sugere o termo de responsabilidade como uma possibilidade, mas o fato é que ela afasta a anonimização e ela possibilita, então, a publicidade dos dados, e de fato são públicos. Então, era isso que eu tinha para dizer, basicamente. Fico à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigada. Muito obrigado, Clarissa, pelos esclarecimentos. Eu passo a palavra para o Ernesto. Bem, boa tarde, boa noite já, né, a todos. Estou aqui perto do computador porque tenho uma apresentação aqui. Antes de começar a apresentação aqui, quero falar que eu acho que o Reinaldo, talvez semelhante, que há várias pessoas com quem eu tenho conversado, não sei dizer qual o sentimento, assim, mas é um sentimento de tristeza, a parte de, não sei se indignação é a palavra, Fábio, mas e aí eu vou contar minha trajetória pessoal, mas eu acho que a chance de eu estar aqui seria bem pequena se eu começasse a trabalhar com a educação no cenário atual. Eu comecei a trabalhar com a educação em 2008, né, num centro de pesquisas que era coordenado pelo Naércio, né, que é um pesquisador do INSPER, da USP, enfim. Num cenário né, acho que até o Reinaldo tem responsabilidade disso, num cenário de muitos dados em educação. E na época eu trabalhava com educação e segurança pública, né, eram os dados que o Instituto do Brasil olhava, depois virou o Centro de Políticas Públicas do INSPER. E eu queria muito seguir trabalhando com estatística, acabei não fazendo Ampec na época, enfim, fazendo mestrado em economia. E aí, em 2019, eu estava como assistente de pesquisa de alguns pesquisadores, e aí eu fui convidado pelo Todos pela Educação no contexto de ajudar a elaborar o relatório de Olho nas Metas, que é um relatório que só é possível, né, indo nas bases de dados da PNAD, e no caso do SAEB, né, por causa da Meta 3 do Todos pela Educação. E foi o contexto que me fez ficar aqui. Ter esses dados me fez estar aqui. E aí eu não estou falando por mim, mas assim, me dói muito quantas monografias, quantas iniciações científicas, quantos alunos a gente... e quanta evidência em educação a gente está perdendo com a restrição desses dados. E é muito tempo, é de 2 anos que a gente está falando desse começo, né, de restrição do INEP. Então, eu entendo a Clarissa, assim, eu acho que pode ter um receio inicial, mas a solução não pode demorar mais do que 2 anos. É muito tempo e é real. Assim, o Reinaldo acompanhou muito isso, né? Acho que teve um movimento ali de pesquisadores de economia do trabalho, de outras áreas que trabalham né, olham para dimensões de renda, irem para a educação com muitas bases, eles estão voltando, eles estão saindo da educação, eles não estão pesquisando mais a educação. Então é um cenário assim que a gente tem que ver com uma grande urgência. E acho que a Clarissa foi perfeita num ponto, assim. Ninguém aqui é contra a Lei Geral de Proteção de Dados. Ninguém aqui é a favor de colocar data de nascimento nas bases. E aí eu acho que é um ponto importante da fala do Fábio, esse movimento que o INEP faz, de fato, já começou em 2016. E aí me incomoda muito o exercício que foi feito pela UFMG, que foi um exercício passado. Não estava mais data de nascimento nas bases do INEP. Olha a base do censo escolar, olha a base do SAEB, esse movimento já tinha se dado. Então, no mínimo, eu acho que ele não foi completo como deveria esse diagnóstico da UFMG. A gente está falando de um problema que já foi resolvido. Para nenhuma pesquisa, a gente precisa saber do dia de nascimento do aluno. A gente precisa saber
dá a idade em momentos muito específicos, por causa das datas de referência que a gente usa. Idade 31 de março. Exato, mas você pode usar com algumas idade em alguns. Você não precisa do dia. Tem três datas que a gente usa muito, né? 31 de março, 30 de junho foi uma referência passada e a data de referência do censo escolar. Então você precisa ali do mês e o mês específico, você não precisa desse detalhamento, né? Então o dia certamente não. E essa é uma coisa que me incomoda. Eu vou dar aqui um panorama, né? Acho que para quem não acompanhou, né, de tudo que a gente está falando aqui, né, acho que a gente teve esse processo aí. Eu falei 2 anos, né, quase 2 anos, né, no início de 2022 começa a restrição que o INEP impôs, né, e aí eu não vou retomar aqui, mas enfim, começa ali com as divulgações do censo escolar e do Enem, né, do censo escolar 2021, do Enem 2022, acho que do Enem 2020, na verdade, né, começa esse movimento. Vale destacar que o INEP fez alguns avanços desde então. Aqui a gente está falando de um cenário que a gente sequer tinha microdado, né, essas divulgações do censo escolar vieram sem o microdado do aluno, e no caso do Enem, sem a informação de escola, nem mascarada ela foram excluídas as variáveis. Tem alguns movimentos que o INEP fez desde então de melhoria em relação ao acesso dos dados. Mas eu quero falar aqui em relação ao SAEB, né, porque já teve muita discussão em relação às bases do censo escolar e do Enem, né, por causa de ser um movimento inicial, né, as primeiras bases que o INEP divulgou no contexto de adequação LGPD, ou a interpretação que o INEP tinha de adequação LGPD. Eu quero falar do SAEB, especificamente, como que o INEP conduziu, né, na divulgação do SAEB 2021. Vale destacar, e como eu falei desse movimento, em 2019 já havia sido feito um movimento de restrição muito importante pelo INEP. Eles retiraram as informações de gênero e idade da base. Então, para estudos sobre atraso escolar, estudos sobre gênero, enfim, como está o desempenho das meninas, o desempenho dos meninos, a gente sabe que tem até o cruzamento, né, o cruzamento de raça com gênero, que é algo muito importante para a pesquisa, a gente já não conseguia fazer pela base pública de 2019. Então, já havia esse movimento aí nas bases de 2018, 2019, 2020, de uma exclusão de variáveis, porque eu acho que a preocupação que o INEP tem está para além da LGPD, e eu acho que isso está na fala do Fábio. Mas o que eu vou trazer aqui já havia sido feito um movimento que dificultava a identificação e se intensificou nesse contexto da LGPD de uma forma que eu vou mostrar aqui não parece necessária. Eu vou passar aqui para ir para o exercício especificamente que a gente fez aqui. A gente buscou, a partir da base de 2019 do SAEB, olhar pelas características talvez mais óbvias, que sejam mais fáceis de pessoas externas saberem, a gente vê qual o percentual de estudantes que poderiam ser identificáveis. Eu vou passar rápido, porque eu não quero me alongar muito. Então, o que seriam essas características mais fáceis de pessoas externas saberem que poderiam permitir a identificação? A série do aluno, né? Então, se ele fez o SAEB do 5º ano, do 9º ano, do 3º ano do ensino médio, é uma informação que facilita a identificação, embora, enfim, tem muitos estudantes numa mesma série, né? O idioma, tem uma pergunta no SAEB que pergunta qual que é o idioma predominante que o aluno fala, e especificamente para alunos estrangeiros, essa pode ser uma variável que facilita a identificação. Então, ali tem o estudante responde, né, se ele fala português, predominantemente, espanhol ou uma outra língua, então quem fala espanhol ou uma outra língua pode ser mais facilmente identificado, e a cor, raça do estudante. Então, principalmente para os perfis que são menos presentes, né? Então os indígenas, os amarelos podem ser mais identificados. O que a gente fez aqui? A gente buscou olhar qual a quantidade de estudantes únicos. Então, se eu tenho a informação da escola, quantos alunos são o único na sua escola nessa matriz dessas 3 variáveis? É o único que tem uma determinada condição de cor, raça, uma determinada condição de uma série específica e uma determinada condição de idioma predominante. O que a gente encontra aqui? Se a gente tem a informação de qual que é a escola que esse estudante está, qual que é a escola e qual que é o município que esse estudante está, a gente chega a 2,98% de estudantes que poderiam ser identificados, né, que tem uma situação única nessas 3 dimensões. Mas, na verdade, são 1,86%, porque tem uma característica que aparece aqui que é não resposta ou não ter informado raça, que não é uma característica passível de identificação, né? Só o aluno sabe se ele se negou a declarar cor raça no estudante, se negou a declarar cor raça no SAEB.
Então, na verdade, 1,86% dos estudantes poderiam ser identificados por essas 3 variáveis. Se a gente mascara o código da escola do município, quer mascarar, usa um código fictício, então a gente só identifica dentro de uma mesma UF, que é um movimento que o INEP começou a fazer, essa probabilidade é praticamente nula, então 47 estudantes apenas seriam identificados, na verdade 7 se a gente retira quem não deu a informação ou quem se negou a dar a informação, no caso de cor, raça. Então o que a gente vê aqui é 3 variáveis dificultam muito, se a gente tiver só 3 variáveis identificadoras, é muito difícil identificar um estudante, que é um movimento que o INEP já começou a fazer, porque, que nem eu falei, se a gente olhasse gênero e idade aqui, a gente teria mais variáveis fáceis que permitam a identificação. E aí eu fui para um movimento aqui de olhar informações que talvez não sejam tão fáceis de pessoas externas saber, mas poderiam saber. Então, por exemplo, eu sei que aquele aluno já foi reprovado. Isso porque eu estou no colégio dele, ou porque eu sou... Por algum motivo eu sei a informação se o aluno já foi reprovado ou não. Aqui a gente percebe que o número o percentual de identificados já sobe, né? Eu vou olhar só as respostas válidas aqui, né? 4,59%. Mas se a gente mascara escolas e municípios, ainda assim é completamente irrelevante. Então, se a gente só tem a informação da UF e essas características, ela é absolutamente relevante. Aqui eu adicionei a escolaridade da mãe. Se uma pessoa sabe as 5 informações, além das 4 anteriores, sabe também a escolaridade da mãe, qual que é a possibilidade, né, de um aluno ser identificado na base, sendo uma informação difícil de saber. Mas mais do que se alguém externo pode saber a escolaridade da mãe ou não, às vezes o próprio aluno não sabe, né, tem muitos que não informam por não saber, a gente pode imaginar o cenário de voltar as informações de gênero e idade. Né? Então tem um contexto aqui com 5 variáveis identificáveis, qual que é a possibilidade de um estudante ter uma característica única no seu estado ou na sua escola, né, a depender dos exercícios. Aí aqui com 5 variáveis já fica um percentual relevante que poderia ser identificado, né, 11,84%, mas mascarando escolas e municípios 0,03%. O que a gente pode tirar daqui? Uma solução ou outra solução parecem suficientes, as duas parecem exacerbadas. O que a gente vê não tem muitas variáveis que permitem a identificação hoje nas bases do SAEB e do censo. Aqui, né, eu colocando a escolaridade da mãe ou colocando se já foi aprovado ou não, eu estou imaginando alguém que tem muita informação, que é um cenário muito raro. Mas vamos imaginar que a gente volta a gênero e idade. Imaginar que uma pessoa possa saber o gênero, a idade, a série, o idioma, eu esqueci a cor, raça, talvez seja razoável. Só que o INEP já fez esse movimento de excluir algumas variáveis. Eu até questiono, porque como eu falei, eu acho que gênero e idade são variáveis bem importantes. Agora, o que eu trago aqui, o INEP está fazendo os 2 movimentos. E aí parece muito na linha do que a Clarissa falou, de que tem que ser 0. É quase eu não quero que tenha um aluno com característica única na base. E em estatística e econometria, a gente trabalha tudo com um nível de confiança 90, 95, 99. Aqui a gente quer zerar os estudantes identificáveis. É um movimento de 2016 a 2020. Já foram feitas ações que dificultam a identificação, não tem mais data de nascimento nas últimas bases pré-LGPD, em nenhuma base do INEP tem data de nascimento, não tem gênero, não tem idade. Com toda essa discussão que está tendo em São Paulo, eu queria ver a distribuição dos resultados do Paraná, para discutir como que era a gestão anterior do secretário Feder. Não tem dependência administrativa na base de 2021 do SAEB. Na base de alunos não tem dependência administrativa. Eu não consigo diferenciar o desempenho das escolas municipais das escolas estaduais. Então é um nível de preocupação em zerar a identificação que não é razoável. Então eu vou... Aí aqui eu vou... Tinha alguns exercícios aqui adicionais, mas até por causa do avançar do tempo eu não quero me alongar muito. Mas o que eu queria encaminhar aqui, e eu não sei se é a solução ideal, porque eu acho que nisso de interpretação da lei, eu acho que é o papel da Clarice e dos advogados. Mas, pensando muito em relação ao uso desse dado, né, enfim, e todo o impacto que tem para a pesquisa, que tem para o monitoramento, tribunais de contas que não conseguem acompanhar, fundações que não conseguem acompanhar, eu trago aqui 3 sugestões, 3 caminhos que eu vejo que poderiam ser feitos. Um pensando o acesso geral para qualquer pessoa, a gente não precisa das 2 ações. Ou a gente mascara código de escola e município, ou a gente exclui variáveis. As 2 ações é muita precaução. É um movimento muito conservador. E a exclusão de variáveis tem dificultado muito a pesquisa.
não ter gênero não faz sentido. Assim, desculpa, mas assim, a gente receber uma base de dados sem informação de gênero, sem informação de idade, sem informação de dependência administrativa, pô, eu estou paralisado, né? Então, e aí eu acho que eu defendo o caminho das máscaras, e aí a gente tem que pensar uma solução para que pesquisadores e quem faz monitoramento de política pública tenham acesso a essas máscaras. E aí eu acho que a sugestão que o Rubem deu é o meu encaminhamento também. Se a gente tem algum dissenso nessa interpretação da LGPD, vamos criar um caminho não burocrático para que pesquisadores e quem quer fazer um bom uso, né, pessoas que estão fazendo monitoramento das fundações, dos tribunais de contas, tenham acesso mediante uma justificativa de uso. Não é possível que a gente está desconfiado de qualquer uso que o Reinaldo Fernandes vai fazer do dado, qualquer uso que o Chico Soares vai fazer do dado ou orientando dele. Então, o impacto é muito grande. Então, a gente não pode, e com pesquisadores assim, sejam os pesquisadores que eu estou falando, os pesquisadores sênior, seja quem está querendo começar com a educação, essas pessoas têm que poder ter o direito de fazer pesquisa em educação. E como o mascaramento é um caminho ruim, né, pensando o dado geral, eu acho que também há caminhos de não mascarar necessariamente todos os municípios e todas as escolas, especialmente os municípios. A gente fez uns exercícios, né, ali eu mostrei, né, a dificuldade de identificação, mesmo em estados extremamente pequenos, como Roraima, por exemplo, a gente vê que quando a gente mascara escola e município, a possibilidade de identificação é bem baixa. O que isso indica? Roraima é menor que muitos municípios. Então, municípios grandes, como grandes capitais do Brasil, não precisariam ter o código mascarado na base do INEP. Então, o que eu quis trazer aqui eu acho que não é tão fácil identificar estudantes na base do INEP, a não ser que a gente esteja falando de zerar a base, que eu não entendo ser um caminho necessário. Obrigado. Obrigado, Ernesto. Eu vou abrir para se tiver questões. Mas eu queria só esclarecer uma coisa da minha fala. Eu concordo, Clarice, que não é só pesquisadores. Eu acho que o trabalho de monitoramento que instituições fazem, eu acho importante. Eu só me peguei dos pesquisadores no caso da Holanda, porque o relatório do FMG diz que não divulga de modo nenhum. Esse é o dado público, porque o tratamento do pesquisador na Holanda também é diferenciado. E o caso dos Estados Unidos que eu vi, existe um protocolo com o pesquisador lá e ele assina e se responsabiliza. É isso. E só uma discordância de um ponto do Ernesto. Não tiram a idade, a data de nascimento da base, porque pode tirar o dia, mas mês e ano você precisa para identificar as coortes. E você não consegue fazer nenhum estudo de coorte se você tirar essa informação. Então, eu vou abrir para perguntas e passo para a mesa. 20 minutos, mas é bastante tempo para perguntas. Está todo mundo... Por favor. Sou Rosana Mendes, superintendente de avaliação e acompanhamento do desempenho escolar do Estado do Rio de Janeiro. O Rio voltou e vai voltar com toda a força, com fruto do esforço de muito trabalho. Mas vamos lá. Um dos desafios que nós enfrentamos hoje nós já temos a metodologia, é o cálculo da cota-parte do Fundeb dos municípios. Cadê os microdados dos estudantes? Já fiz de tudo e mais alguma coisa. Ofícios, e-mail, até bilhetinho no bolso do palácio eu já botei. Podem rir, mas é fato. Sabe, peguei, botei bilhetinho, botei no bolso. E aí? Porque todo mundo fala dos pesquisadores, com todo respeito à academia. E as secretarias de Estado? A gente também elabora políticas públicas, elabora e implementa. Vai lá para o chão da escola ralar para acontecer. E temos o nosso compromisso com os municípios. E aí?
Eu acho que só para complementar um ponto teu e um caso também que você colocou, Ernesto, eu acho que assim, não é um caminho, e eu não acredito que tem que ser um caminho, acho que tem que deixar isso bem claro, né? Que a pseudonimização não vai ser um caminho para o dado educacional que a gente precisa, né? Não tem como a gente não ter uma informação sobre uma escola, né? Eu acho que também entra na questão, o IDEB foi colocado, já tem algumas escolas, e o IDEB ficava público na porta da escola. Acho que é necessário para a gente fazer o debate educacional. Se a gente vai falar de fatores associados ao desempenho, uma série de estudos, a escola é fundamental. E também não acho que o caminho também seja a pseudonimização, salvo aquilo. Fazer realmente vir um termo, alguma situação assim. Então, acho que só para reforçar esse ponto, frisar isso, porque é fundamental para qualquer estudo a gente ter esse tipo de informação. Ninguém mais? Alguém da mesa quer se manifestar? Eu acho que o Fábio é a pessoa que vocês mais aguardam, mas só um comentário rápido sobre isso, assim. Eu acho ótimo o seu ponto dos pesquisadores, tá? Eu acho que o que a gente coloca ali, e assim, se a gente tiver uma discordância muito grande sobre o que é esse dado geral para todos, um exercício de pseudonimização, mas que a demanda justificada não seja restrita só aos pesquisadores. Então, que secretarias possam fazer uma demanda justificada e sem burocracia, né? Então, o Reinaldo falou da burocracia da época da PNAD, eu não estou defendendo isso, mas o que eu estou falando é que a gente tem aqueles receios lá que a Clarice sinalizou, essas pessoas não teriam acesso a dados, mas todas as outras com uma demanda justificada, e eu não estou seguro da solução, mas eu estou um pouco na linha do meio do caminho, sabe? Então, Leandro, então acho que só pontuar isso, mas enfim. Bom, em relação à questão do risco, né, o risco do impacto do tratamento pessoal para o titular, todos esses riscos que estão citados aí são riscos reais e já percebidos pelo INEP. A gente trabalha com uma pesquisa censitária, né, uma pesquisa amostral, a gente tem pessoas protegidas da justiça, temos pessoas refugiados, situações de pessoas que eram seguidas pelo número de identificação do aluno no microdado, temos pessoas que foram identificadas e foram acessadas por jornalistas. Então, os fatos que estão ali como riscos pessoais, eles são concretos. E o que importa para o INEP, além, obviamente, do risco individual ou risco pessoal, é o quanto que o risco pessoal pode trazer um risco estratégico à pesquisa. Porque à medida que as pessoas, vou tirar de novo o cenário, nenhum dado, até onde se saiba, telefonia, por mais simples que seja, foi compartilhado com o IBGE para a realização da PNAD. Ainda assim, a sociedade se mobilizou para que não houvesse o compartilhamento do dado, o que prejudicou a pesquisa. Se o INEP tivesse que fazer uma pesquisa acadêmica, no qual ele tivesse que submeter a pesquisa ao consentimento informado, e eu chegasse ao professor Neto, é o seguinte, eu quero fazer uma pesquisa aqui, o senhor pode me responder umas questões? Só que na divulgação pública da pesquisa, você pode ser identificado. Qual a chance que eu tenho de conseguir uma participação em relação à pesquisa? Daí que a LGPD vai trazer como hipótese de tratamento que a hipótese de tratamento para a pesquisa, né, ela prescinde do consentimento em algumas situações, porque também a LGPD vai dizer que, ainda que prescinda do consentimento, por questões éticas, as pesquisas também têm que ter o devido processo ético na comissão de pesquisa, na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, pode ser que a LGPD não imponha uma restrição à identificação, mas haja uma restrição ética que deve ser observada de acordo com a LGPD. Então, o que a gente está falando aqui é de um conjunto de dados de uma população, um conjunto de dados censitários de uma população, em que, havendo risco para as pessoas, qual é o risco que a ação das pessoas em participar da pesquisa poderia trazer para a pesquisa.
A gente pode falar assim, mas são 5% que não abriram as portas, 4,53% que não abriram as portas para o IBGE fez o tratamento de imputação para não resposta, 1,73% de negação, que não quis participar da pesquisa. Obviamente, olhando o cenário nacional, é um cenário, né? Mas se isso está localizado numa população, qual é a capacidade da pesquisa se aproximar da realidade que ela quer representar? E aí a gente tem os desafios que estão colocados aqui na mesa. Quer dizer, a gente está sentado aqui há pouco mais de 1 hora pensando soluções e não são soluções triviais, porque qualquer solução, ela pressupõe algum tipo de restrição. E aí, se aquela restrição impacta a minha pesquisa, obviamente ela é mais importante do que a restrição que impacta a pesquisa do outro. Como é que a gente chega num acordo? E aí é que eu não consegui colocar na minha fala, né, que estava lá, né, uma avaliação em que a gente tem, olha, a gente comunicou mal, a gente precisa de uma estratégia que comunique melhor, ou que a gente se comunique também com a sociedade, com os pesquisadores, assim, bom, a gente precisa resolver, precisamos ter microdados públicos, ou talvez uma amostra, como faz o censo do IBGE, eu tenho uma amostra com mais dados, né, e a própria amostra já faz uma seleção aleatória, né, e tem um conjunto de dados censitários de menor monta. Soluções são possíveis de serem construídas e elas não vão atender a todos. Claro que uma vez que o microdado não vai atender a todos, a gente também tem que se esforçar para termos outros produtos, e aí os produtos, né, elas também vão nesse cenário, né, assim como ela pode também ter outros canais de acesso, e aí você facilitar o processo. Então, a gente precisa construir isso. O que a gente não quer é que a pesquisa seja impactada e a gente tenha um impacto para a população muito mais severo sobre, né, o uso do dado educacional do que a própria pesquisa. Não, o censo agora deixou de ser relevante porque ele não consegue mais retratar a realidade, ele não consegue mais representar a realidade do meu município, ou do município A ou do município B, né? E aí a gente vai fazer o que com isso? Como é que a gente vai fazer pesquisa? Como é que a gente vai usar dados de referência né, oficial para reportar para os organismos internacionais, enfim. Né? Então, a gente está, na verdade, fazendo o mesmo esforço que também vocês fazem, que olha, a gente precisa garantir aos processos uma estabilidade. Pessoas precisam saber que o dado vai estar disponível. O que a gente não quer é colocar um conjunto de dados disponível, um microdado público, e daqui a pouco ter uma petição falando assim, olha, a ANPD, eu não concordo porque o INEP não está garantindo o meu, né, direito de abrir uma petição contra o INEP, eu tenho que tirar isso do ar e de novo a gente ficar sem nada. A gente precisa conseguir construir algo que seja sustentável e dentro do que é sustentável construir os canais para que a gente continue acessando. Esse é o esforço. Não é um esforço trivial se a gente for tirar pelo que a gente viu aqui. As soluções no mundo não existem. Né? Assim, não existe um microdado público disponibilizado por um organismo, né, de produção estatística oficial no nível que nós tínhamos. E isso é um fato que, quando foi feito em 2007, nós tínhamos um outro cenário. Cenário computacional, cenário de conhecimento técnico, cenário de tratamento de dados que não existiam à época. Naquela época, fazia sentido? Provavelmente. Hoje faz sentido? Dado o que a gente conhece, parece que temos problema. E a própria LGPD vai dizer isso, que a anonimização é uma questão conjuntural. Se eu posso reverter, eu deixo de estar anonimizado. E isso pode ser que, com o avanço da tecnologia, isso se torne um problema. Então, o que nós queremos, na verdade, é dar segurança para qualquer usuário que vai utilizar a informação, que vai utilizar o dado, de que ele vai ter o dado disponível sem que a gente sofra, de novo, sobressaltos. Né? De repente eu tenho um dado aqui e aí eu vou disponibilizar o dado. Se eu tomo uma opção, eu vou mascarar a escola. Aí eu vou dizer, mas a comunidade escolar tem o direito de saber o resultado da escola, eu não posso mascarar a escola. Não, então eu vou mascarar o município. Não, mas o gestor tem que ser responsável. Eu não posso mascarar a dependência do município. Veja que não são questões simples. Eu vou mascarar, vou botar só o ano de nascimento. Mas aí eu não consigo fazer o cálculo. Então, são vários cenários que a gente está tendo que lidar ali, e ao mesmo tempo que a gente tem que lidar com tudo isso, tem que lidar com a próxima pesquisa, com o próximo questionário, com uma questão nova que vai entrar, com o novo ensino médio. É um cenário conflituoso.
E eu acho que para o cenário conflituoso, o que a gente tem é que tentar se aproximar através da comunicação, encontrar razões comuns para que a gente consiga avançar. Agora, a razão, né, tem que ser no sentido de que a gente consiga preservar aquilo que é o bem público que foi construído em torno da pesquisa. Então, esse é o esforço que a gente está tendo, esse é o esforço que a gente está trazendo. E aí, de novo, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, para a gente estar conversando sobre isso, entendendo as razões, pensando, colocando essas questões que vão surgindo a partir do momento que a gente vai fazendo várias sínteses, várias aproximações, para tentar encontrar um caminho. Seria muito fácil, de repente, eu falasse, não, eu vou divulgar o dado por uma amostra, vou fazer uma amostra aqui representativa do Estado, vou divulgar o dado e ela vai ser uma amostra estatisticamente representativa e pronto, tem um dado para o Estado. Isso resolve? Ah, não, então eu vou fazer o dado sem colocar o dado de escola, sem colocar município, coloco por Estado. Resolve? E aí o problema é que, mas eu podia ter esse produto, ter um outro produto e ter um outro produto. Eu somo os produtos e também resolve? Então, esse é um esforço. Não é um esforço trivial. Não existe solução pronta no mundo. Tem perspectivas. Perspectivas de coisas que eu nem sei, né? Criptografia homomórfica, computação distribuída, possibilidades que estão aparecendo. E a gente precisa, obviamente, como estava colocado ali, continuar desenvolvendo tecnologia, continuar desenvolvendo competência técnica para que a gente consiga disponibilizar. De novo, nós não queremos que os dados não faz sentido. Mas a gente quer que o dado esteja disponível sempre. Até quando a gente puder ter outra coisa que torne mais disponível a informação. Era só, desculpa me alongar aqui e monopolizar, mas existe um esforço da gente conseguir responder as questões, né, como a que a colega do Rio de Janeiro traz também. A gente está trabalhando, a gente não está parado, nós continuamos trabalhando e tentando encontrar soluções. Okay? Acho que estamos chegando. Eu acho, Fábio, o problema é querer ter uma única forma de divulgação de dado para todo mundo. Aí fica difícil. Então, você pode ter uma divulgação, o INEP, pública, que põe no site e coisa. Aí chega um pesquisador e você faz um convênio como os Estados Unidos fazem, ele passa. Chega a secretária de Estado, se vocês não acreditarem na passar o dado para a secretaria, pelo amor de Deus, aí você passa e faz um acordo com a secretaria. A querer ter uma única forma é que está dando esse problema. Você pode ter várias formas, atender diferentes públicos. Eu acho que o INEP caiu numa coisa de tentar uma única forma, que eu acho que isso está complicando. Risco sempre vai existir, sempre vai existir. Se esses riscos que foram apontados no relatório de impacto são riscos reais, acredito que haja ali, sei lá, 2% de chance de algum deles acontecer a cada 5 anos, não sei. Cadê o dado objetivo? Cadê o risco realmente de cada um desses acontecerem? É isso que está impedindo o público de acessar dados públicos necessários para educação, para políticas públicas, etc, etc, etc? Não sei. Acho que a premissa não está fazendo sentido para o público em geral. Então, se o necessário para esses dados serem disponibilizados é uma conversa com a NPD e se chegue a uma conclusão final, porque quando saiu a nota técnica da NPD, o pessoal caiu em cima, né? Houve várias publicações dizendo que tem tanta coisa importante para a NPD publicar, por que ela falou agora de dados públicos? Por que ela está pedindo relatório de impacto? Né? Isso foi público. Então, porque é importante, porque as pessoas só olham para o seu próprio umbigo, para as empresas privadas que querem ganhar mais a troco de nada. Não, isso ajuda uma política assistencial, educacional necessária para o Brasil. Então, se isso é tão importante, como é que a gente pode ajudar? Né? Publicando artigo, dando direcional? Vamos embora. Reinaldo, segunda-feira que vem a gente publica um artigo falando qual enfim, dando... Porque é necessário, né? Falta artigo sobre direcionais que ajudariam essa publicação a não violar a LGPD e obedecer à LAI, né? A Lei de Acesso à Informação.
Então, óbvio que já vi material teu, tem coisa, mas assim, falta mais bagagem, talvez, né? Porque eles precisam se posicionar, não dá para ficar, né, dessa forma. Então, conto com a NPD junto com o INEP, vou fazer o possível para ajudar. Bom, eu acho que se não tiver mais perguntas, vou dar para encerrar a coisa. Bem, acho que cumpriu a missão, foi muito boa começar. Vamos lá.